queridos alunos, estamos aqui nos reencontrando novamente, agora para falarmos sobre as atividades da semana número 2 do agora nosso PET, volume número 6. Vamos aí, então dar início à semana número 2 das atividades então para o nosso PET, volume número 6. Eixo temático dessa semana: as disputas geopolíticas e diferentes fronteiras e a organização da geografia política do mundo atual, Estado e organização do território. O tema tópico dessa semana: Segunda Guerra Mundial. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os estudos dessa semana, turma: comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes como grupos sociais e culturais, impérios, estados nacionais e organismos internacionais, e considerando os conflitos populacionais internos e externos, a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. Os conteúdos aí relacionados aí dessa semana, turma, são política, economia, conflitos, desterritorialização e reterritorialização, tecnologia e também globalização. Teremos esta interdisciplinaridade com os estudos desta semana, turma. O trabalho com habilidade favorece o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles e estimular o desenvolvimento do espírito crítico. Então o tema dessa semana será Segunda Guerra Mundial e vocês terão aí a duração de 1h40, ou seja, terão 2 horas aí na carga horária completada, exigida, para que vocês tenham no final do ano um ano letivo positivo. Turma, então vamos dar início às atividades desta semana número 2. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Atividade número 1. Explica as principais causas que fizeram eclodir a Segunda Guerra Mundial e como podemos dividir essa guerra. Turma, tranquilo responder essa atividade número 1. Aqui para vocês já está aqui na página 84 as causas. Para compreender o que levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial, implica lembrar as consequências da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, que culminou com a derrota alemã e a assinatura do Tratado de Versalhes. Então aqui já está dando aí um indício de quais seriam as causas, né? Esse Tratado de Versalhes aí, que impôs, né, várias restrições à Alemanha, questões industriais, bélicas, né? Então a Alemanha não se sentiu satisfeita, junto com o fascismo que cresceu na Itália e também com a crise econômica que vinha naquela época. Então essas situações levaram, né, junto com o sentimento de revanche, as principais causas aí que deu início à Segunda Guerra Mundial. E as fases, temos aqui a primeira fase, que ficou marcada pela supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. A segunda fase, que é o momento em que o quadro da Segunda Guerra começou a inverter-se. E a terceira fase, que é o momento em que os membros do eixo são derrotados. Então temos aqui na página 85 as fases aí da Segunda Guerra Mundial. Atividade número 2. O rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético firmado entre a Alemanha e a União das Repúblicas Soviéticas no ano de 1939 fez com que a União Soviética entrasse na Segunda Guerra em 1943.
o que foi o Pacto Germânico-Soviético e como a Alemanha quebrou esse pacto. Turma, então aqui na questão número 2 está nos perguntando o que seria esse pacto, né, germânico-soviético. Foi um pacto, né, que foi estabelecido aí entre o Império Germânico e também a União Soviética, onde esses dois países, vamos dizer assim, esses dois impérios na época, fizeram um acordo diplomático para que eles respeitassem, né, aquele momento, mesmo em ideologias ideológicas diferentes, e esses países aí então não atacassem um ao outro nesses momentos de vulnerabilidade, que até foi então uma vantagem para a União Soviética, que conseguiu aí se preparar, né, para então o inevitável confronto que foi a Segunda Guerra Mundial. Atividade número 3. Os Estados Unidos entraram fundamentalmente na Segunda Guerra Mundial no ano de 1941. Quais foram os principais fatores que causaram a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? Pessoal, o principal motivo aí que levou à entrada dos Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial foi esse ataque aqui do Japão à base de Pearl Harbor em 1941, que fica no Havaí. Esse ataque foi com a intenção dos japoneses de destruir toda a base naval dos norte-americanos, que detinham uma forte influência na Segunda Guerra Mundial. E com isso, né, eles viam ali como uma ameaça os norte-americanos e tentaram esse ataque. E a partir daí, os Estados Unidos entraram de vez na Segunda Guerra Mundial com a intenção, então, de comandar ali o grupo. E com isso, a gente teve, então, a vitória dos aliados aí na Segunda Guerra Mundial. Atividade número 4. No dia 6 de junho de 1944, deu-se a maior operação militar aeronaval da história. Naquela data, 155 mil homens dos exércitos dos Estados Unidos e Grã-Bretanha lançaram-se nas praias da Normandia, região da França Atlântica, dando início à libertação europeia do domínio nazista. As derrotas alemãs intensificaram-se após a invasão da Normandia pelas forças militares dos Estados Unidos e Reino Unido para recuperar o território francês, como ficou conhecido esse episódio. Pessoal, aqui na página 86 está aí a resposta sobre o dia D. Realizada em 6 de junho de 1944, essa operação fazia parte dos planos de reconquista da França, daquela região que estava anexada ali, que foi ganhada pelos alemães durante a guerra. Então eles recuperaram esse território francês e ficou essa invasão conhecida como dia D. Então tá aqui a resposta então dessa alternativa número 4. Atividade número 5. O lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto de 1945 provocou a rendição incondicional do Japão na Segunda Guerra. Neste momento, o mundo ocidental vivia a dualidade ideológica capitalismo e socialismo. Nesse contexto, o lançamento da bomba está relacionado com... Pessoal, olha aqui para vocês verem a letra B. A busca de hegemonia dos Estados Unidos, que demonstraram seu poder bélico para conter no futuro também a União Soviética. Então a gente tem aí, nesse contexto, né, sobre as questões desses lançamentos de bombas aí, os Estados Unidos, já pensando no futuro, mostrar sobre o seu poder nuclear, já vendo que a União Soviética seria aí o seu grande rival nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Atividade número 6. Analise em verdadeiro ou falso as afirmativas abaixo sobre os resultados da Segunda Guerra Mundial, depois reescreva as falsas, corrigindo-as. Então vamos lá, turma. Nela morreram cerca de 50 milhões de pessoas, a maioria constituída por civis. Contribuíram para isso os bombardeiros indiscriminados às grandes cidades e os campos de extermínio nazistas,
que dizimaram cerca de 6 milhões de pessoas entre judeus, ciganos, comunistas e homossexuais. Se vocês forem ver lá no conteúdo dessa segunda semana da apostila 6, vocês vão ver que essa alternativa está correta, ela é então verdadeira, turma. Terminada a guerra, o mundo se tornou um bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Essa nova fase marcou o início de uma paz entre nações após anos de guerra. Temos essa afirmativa também correta, verdadeira, porque também se formou um bloco capitalista, né, liderado pelos Estados Unidos, e também temos em contrapartida um outro bloco que era o socialista, liderado pela União Soviética. O Canadá foi um dos países beneficiados economicamente com a guerra, produziu 16 mil aviões e 3 milhões de toneladas de navios para ajudar os ingleses. Em poucos anos montou a sua indústria de alumínio, passou a usar níquel e cromo em grande escala e dobrou a produção de aço. Os maiores benefícios econômicos, contudo, foram obtidos pelos Estados Unidos, cuja produção industrial dobrou nesse período. Pessoal, se vocês verem lá na apostila de vocês, realmente o Canadá se beneficiou muito com a Segunda Guerra Mundial. Foi como se fosse ali uma válvula de escape para os países que estavam diretamente envolvidos, né? E tiveram o apoio do Canadá na produção do armamento bélico, né? Que esses países que estavam diretamente envolvidos na guerra. E com isso, então, o Canadá se beneficiou e teve um grande desenvolvimento durante a Segunda Guerra Mundial. As 4 potências vencedoras, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, assumiram o poder e dividiram entre si o território alemão em 4 zonas de ocupação. É falso, pois tivemos a Alemanha ali divididos apenas em 2, né? Onde a gente teve o Muro de Berlim, representando então a cortina de ferro, né? Dividindo o mundo em 2, né? No capitalismo, no bloco capitalismo e no bloco socialista, liderados capitalistas pelos Estados Unidos, e o socialismo liderado então pela União Soviética. Então essa alternativa aqui é falsa. A criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, se deu em 1918 na cidade de São Francisco, Estados Unidos, como resultado das conferências de paz realizadas no final da Primeira Guerra Mundial. Essa aqui também é falso. A criação da ONU foi posteriormente a essa data, a partir então da Segunda Guerra Mundial ali que tivemos então a criação. Então essa alternativa ela é falsa. E por último, turma, a número 7, qual o interesse alemão na região de Stalingrado? Como terminou essa batalha? Turma, tranquilo vocês estarem respondendo sobre o que foi aí a batalha de Stalingrado, né? Quais foram aí as suas consequências. Olha aqui para vocês verem. Os alemães tentaram conquistar Stalingrado, considerada a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. O objetivo era controlar o Cáucaso e assim garantir esses recursos importantes como o petróleo. Porém, a divisão das forças alemãs, o frio intenso na região durante os combates e a resistência obtida pelos soviéticos conduziram à derrota. Estima-se que tivemos ali quase 2 milhões de mortos, né, da batalha de Stalingrado. A derrota então de Stalingrado enfraqueceu consideravelmente a Alemanha e com isso contribuiu para que os alemães, os nazistas, fossem derrotados então na Segunda Guerra Mundial. Turma, essas aí foram as dicas, né, do professor para que vocês realizem as atividades dessa semana número 2 do Agora Nosso Pet, volume número 6. Desculpe até aqui as falhas do professor. Fico aguardando o retorno de todos para que vocês tenham aí no final do ano a carga exigida completada e o ano letivo positivo. Então, uma semana abençoada, fiquem com Deus e tchau, tchau!